Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com você para falarmos um pouco mais sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos aqui com a lição hoje, a lição de número 6, Pais zelosos e filhos rebeldes. E nesta lição nós vamos falar de Sansão. Quem foi Sansão? Quem foi sua mãe? Quem foi seu pai? Como foi que o anjo apareceu à esposa de Manoá? Quais foram os requisitos, ou o conselho, as regras estabelecidas pelo anjo para que fosse criado esta criança? E como foi a atuação de Sansão no decorrer da sua adolescência e na sua juventude? Quais foram as atitudes que ele tomou? Ele andou sempre na direção de Deus ou ele acabou fazendo coisas erradas? Como era a nação de Israel naqueles dias? Estavam todos obedientes ou estavam em pecados? Ou Deus havia entregado eles nas mãos de alguns povos para afligi-los? Então esses assuntos estaremos aprofundando nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, por favor, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para que o YouTube possa lhe avisar sempre que postarmos um vídeo novo. E nós temos aí no Adenge Online uma playlist de vários vídeos, de várias lições de escola bíblica dominical e de pregações. Você é o nosso convidado para entrar lá na nossa playlist, assistir, compartilhar, sinta-se à vontade. Então hoje nós falaremos da lição de número 6. E nosso textuário diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 20. Então, o filho deve obedecer em tudo ao seu pai, porque isso é agradável ao Senhor. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Então aos pais cabe ensinar, cabe doutrinar, mas chega um momento em que o filho tem as suas próprias escolhas e isso tem que ser levado em consideração. Nosso texto vai estar alicerçado em Juízes capítulo 13 e capítulo 14. E nesses capítulos ele vai trazer realmente toda a história de Sansão. Então é importante que você preste bastante atenção no que nós vamos estudar hoje. Na nossa introdução, o comentarista vai deixar claro para nós que o momento em que Sansão surge é um momento de escassez, sofrimentos, impostos pelos filisteus, que eram povos que eram inimigos do povo de Israel. Isso foi lá por volta do século 11 a.C. E nós temos aí então esse Sansão, uma criança que ainda vai nascer, de acordo com a história, filho de Manoá e da sua esposa estéril, mas ele nasce ali numa época muito complicada para Israel, onde cada um fazia o que queria. E ele foi o 12º juiz, porque o 13º foi o sacerdote Ali, o 14º o sacerdote Samuel. Então, praticamente de juízes mesmo, ele foi o último juiz de Israel. Tá? Então, os pais de Sansão realmente fizeram de tudo, criaram este menino dentro das regras estabelecidas pelo nazireado, que era não cortar cabelo, não beber vinho, não tocar em pessoas mortas e assim por diante. Então nós temos claramente que os pais fizeram a sua parte. Nós sabemos que naquela época poucas famílias temiam a Deus, mas Deus encontrou a família de Manoá, sua esposa, seu esposo, Manoá era o homem, e sua esposa. E eles eram fiéis, havia ali uma obediência, o anjo apareceu para esta mulher. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então Deus está vendo a sua fidelidade.
Dentro do nosso segundo tópico diz a mulher agraciada. Olha que interessante, né? Então essa mulher de Manoá, ela era da tribo de Dan e ela foi agraciada, né? Foi o anjo para essa mulher, eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Para uma mulher estéril, que era envergonhada, que era desprezada, receber a visita de um anjo, dizendo para ela o que ela mais queria ouvir na vida dela, é algo assim muito interessante, o anjo aparecer e falar dessa maneira. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Olha que interessante. Isso tocou o profundo desta mulher, a alma dessa mulher, ela ficou muito, muito feliz. Então surge aí nesse cenário aí, né? Como um menino que ia ser o remidor de Israel. Olha que interessante, né? Ele seria um nazireu, né? Então, essa mulher, ela poderia ser, mulher de Manoá, poderia ser considerada aí, comparada com Sara, que também era estéril, Rebeca, que também era estéril, Ana, né, que também era estéril. Então, aí nós temos aí a história dela revertida miraculosamente por Deus, né? E essa mulher acreditou, né? Ela estava ali, ela acreditou, ela chamou o marido para também ouvir, ver o anjo do Senhor. Então, ele veio nesse momento em que eles estavam, o povo de Israel estava sobre o jugo dos filisteus. Terceiro ponto aqui diz, recebendo orientações divinas, né? Então nós temos aqui que Deus estabeleceu algumas regras, porque esse menino seria um nazireu. E de acordo com a lei do nazireado, diz assim, né? Olha, e esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de um ano, um holocausto e um cordeiro sem mancha de um ano, para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite. Olha que interessante. E aí nós temos também aqui Juízes 13, versículo 5, né? Porque tu conceberás um filho, né? Sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então essa ordem foi dada para esta mãe, que esse menino não era um menino qualquer, mas era um menino especial. Ele nasceria com uma missão já. Eu acredito que eu e você também nascemos com uma missão, né? Então nós tínhamos aqui os requisitos básicos aí para o nazireado aí desse menino. Olha que interessante, né? Agora, pois, guarda-te que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Também eram outras regras estabelecidas para o nazireu, né? Olha que interessante. Então não poderia ir cortar o cabelo, não poderia tocar em cadáver, né? Porque seria uma quebra do voto de nazireado. Então Deus levou isso muito em consideração. Então Deus escolheu a Manoá e sua esposa para serem os pais desse remidor de Israel. Então esse é o nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico fala sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. E o primeiro tópico fala o nascimento e o desenvolvimento de Sansão, né? Então nós temos aqui que a mãe e o pai de Sansão procuraram criá-lo da melhor maneira possível. Criou ele seguindo totalmente as regras, né? Então, essa mulher, ela era estéril e ela passa a ter um filho e o Espírito, né, dirigiu ele para o campo de Dan, diz a Bíblia, e não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade e a soberania de Deus, né? E ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Olha que interessante. Então, naquele momento, essa mulher estéril, ela recebe a visita de um anjo e ela dá à luz a esse filho, e esse filho realmente ele
tem assim o seu nascimento, o seu desenvolvimento marcado, que dava para os pais verem que realmente Deus estava com esse menino. Como era a família de Sansão, né, no plano terreno aí, a responsabilidade dos pais era criá-lo dentro das regras do nazireado, tá? E então nós vemos aí que os pais de Sansão, né, Manoá e sua esposa, tinham uma vida conjugal aí muito confiante, profunda piedade, e ela compartilhou com o seu marido que o anjo tinha falado isso para ela. E Manoá orou insistentemente ao Senhor porque queria ver também o anjo. Não é porque ele não acreditou na mulher, mas ele queria ter a certeza absoluta do que estava acontecendo. E vai dizer a Bíblia que realmente os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio. Olha, ele faz um sacrifício, olha que interessante. Diz o texto aqui para nós assim, ó. Então Manoá orou insistentemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós uma outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Olha que interessante. E aí nós vamos ver dentro do texto que olha que diz aqui o texto para nós claramente. E não estava lá naquele momento, né? E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez. Ela se apressou, pois a mulher correu, noticiou seu marido, disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou, seguiu a mulher, veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará a ela. De tudo quanto se procede da vida, não comerá nem vinho. Da vide, não comerá nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenha, não comerei do teu pão. E se fizer holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre a penha do Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram na terra sobre o seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria a nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir as coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Olha que interessante, aqui nós temos, nesta lição, claramente para nós aqui, como foi toda essa situação que aconteceu, né? Como foi aí a questão da família de Sansão. Então nós vemos aí uma passagem até grande, né? E a formação de Sansão, nosso terceiro tópico aí. Então, pela citação da trajetória da fé de seus pais, nós podemos inferir que Manoá realmente procurou criá-lo aí nos caminhos do Senhor, né? O texto vai dizer assim: olha, seus pais fizeram a parte dele, educando segundo a orientação divina, cumpriram os papéis esperados de pais, né? Aquele contexto. Infelizmente veremos Sansão
Logicamente que os pais fizeram a sua parte, mas nós vamos ver Sansão lá na frente tendo algumas escolhas, tomando algumas decisões próprias, que não eram decisões que os pais queriam para ele, mas foram decisões que ele tomou. Então, o que mostra é que há pais zelosos, sim, que ensinam seus filhos, sem dúvida nenhuma, mas há filhos que tomam aí as decisões por conta própria, e essas decisões são deles, não são culpa dos pais. Então, os pais de Sansão foram fiéis aí na orientação do Senhor sobre a criação do nazireado do filho. E aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que é a fraqueza de caráter de Sansão, né? Sansão subestimou o poder do inimigo. Então nós vamos ver aí que Sansão realmente ele subestimou. Uma certa feita, 1000 filisteus se acamparam ali e ele, com uma queixada de jumento, destruiu a todos eles, né? Também teve o caso que ele matou um filhote de leão, né? Um filho de leão, cortou ao meio. Olha, tudo isso era o Espírito do Senhor que se apossava dele. Então Sansão foi aí acostumando aí com essa situação. Mas ele não acreditava assim totalmente que era o... Dá a entender que parece que ele não acreditava que era o Espírito do Senhor que se apossava dele. Mas era a força dele. E isso foi um problema. Ok? Então, nós vamos ver aí, não por acaso, né? Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas. Sede sóbrio, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, Sansão foi brincando com o pecado, brincando com as mulheres que ele, né, procurou tê-las, mulheres que Deus não se agradava. E ele foi brincando aí com o pecado, subestimando aí toda essa situação que ele estava enfrentando. Embora seus pais o ensinavam e ele foi ignorando todo o conselho do pai. A presunção, segundo ponto, a presunção de Sansão. Então quero ler isso aqui só para a gente poder analisar. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Então, o próprio ego dele realmente era o próprio inimigo. E também é o nosso próprio inimigo quando a gente deixa o eu aparecer. Isso é um conselho muito importante para nós. Este levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Isso é um perigo, né? Quando a gente não entende que o que nós fazemos é a atuação de Deus, não é nosso. Sua atitude rebelde e presunçosa levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer e a ociosidade e a luxúria. Então ele realmente começou a se envolver muito dentro eu diria da prostituição, poderia ser essa palavra, tendo relações com várias mulheres e indo para cidades e querendo mulheres de outras nações, tá? E o que nós vemos aí? Realmente, os pais continuaram fiéis, né? Mas sendo ali um farol para o filho, mas Sansão teve essa atitude. Isso é um conselho que os pais devem permanecer fiéis, como uma luz para os filhos, para que Deus possa ter misericórdia dos nossos filhos. Terceiro tópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele brincou muito com as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. E obteve a ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira. Então jamais podemos viver de qualquer maneira, porque Deus vai realmente se afastar de nós. E Sansão, ele afrontou os conselhos de seus pais, ele não deu ouvido aos conselhos de seus pais, ele procurou mulher estrangeira, né? Ele saiu aí por arraiais proibidos, como Sansão fez, né? Foi a atitude dele. Então, o comentarista diz aqui, educar os filhos no caminho do Senhor. Espera que os pais façam isso, né? Educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles.
quer por justificá-los, quer por condená-los. Então é obrigação dos pais ensinar os seus filhos. Agora, se lá na frente eles vão escolher outro caminho, aí é uma decisão deles. A má escolha de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação, né? E nós temos aqui a conclusão, que vai dizer o seguinte: a presente lição não tem o objetivo de explorar com profundidade aqui a vida de Sansão, mas enfatizar realmente aqui na formação e no desvio de caráter e mostrar o quanto os seus pais foram zelosos, o quanto seus pais se preocuparam com ele, mas quando ele atingiu uma certa idade, ele foi rebelde, né? Contra o Senhor. Então a ideia é mostrar que os pais devem continuar fazendo o seu trabalho. Então o propósito aqui é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão. Orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.